Eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem a palavra de Deus comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. E hoje, como o nosso irmão Eduardo já nos disse, é o nosso último encontro do ano de 2024. E é um privilégio nós podermos estar aqui hoje, mais uma vez, nesse último dia, ou no último domingo do ano de 2024, para cultuarmos o Senhor, para podermos louvar o Senhor e aprender da palavra de Deus. Mais uma vez, poder, uma última vez, esse ano, a abrir a Bíblia e aprendermos com a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de pensar um pouquinho, como o Eduardo também disse, nós chegamos sempre no final do ano, e nós estabelecemos metas para o próximo ano, coisas que nós queremos fazer, sonhos que nós queremos alcançar, né? Alguns de vocês, todo ano começam um regime, no dia 1º ou no dia 2 de janeiro, e chega no dia 3, já desistiram desse sonho. Mas esse ano a gente tem um tempo de jejum e oração, e eu espero poder ajudar você, pelo menos durante os primeiros 21 dias aí, para você poder se empenhar no seu período aí, no seu goal de poder fazer o seu jejum. Mas gostaria de pensar com vocês um pouquinho sobre essa questão do novo ano chegando, e tirar algumas lições com a vida de José. No capítulo 41 do livro de Gênesis, nós temos um pouquinho, ou a continuação da vida de José. E eu gostaria de tirar algumas lições com a vida de José e falar um pouquinho sobre sucesso hoje com vocês, e dar para vocês, segundo a palavra de Deus, algumas chaves para o sucesso. Mas o sucesso segundo a vontade de Deus, segundo o que é sucesso para Deus. Então, gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Gênesis capítulo 41, nós lemos a partir do versículo 14. E assim diz a palavra de Deus. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas e muito feias e muito magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como estavam antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então
todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle de Faraó. Serão armazenados em cidades. Esse estoque servirá de reserva para 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua 2ª carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Azanate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos 7 anos de fome, Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinham gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, e que a pregação da sua palavra venha glorificar o teu santo nome, venha exaltar Cristo, nosso Senhor, venha alimentar o teu povo e transformar a vida do seu povo.
Deus, que a sua palavra venha falar conosco hoje. Abre o nosso entendimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje eu quero falar com vocês sobre as chaves para o sucesso que nós encontramos nesse texto na vida de José. E elas são basicamente 6. E são essas as chaves que nós aprendemos nesse texto. A primeira que nós temos aqui é: faça o seu melhor. Depois, o texto vai nos ensinar que nós precisamos de humildade. Seja humilde. A terceira que nós vamos ver aqui é buscar sabedoria de Deus, ou a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. A quarta é buscar estar preparado. Nós devemos buscar estar preparados para todas as circunstâncias. A quinta é: tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E a sexta chave que nós aprendemos nesse texto é que o sucesso é para a glória de Deus. O sucesso é para a glória de Deus. Se você voltar aí para o versículo 14, eu intencionalmente comecei a leitura do texto a partir do versículo 14, mas toda a unidade é o capítulo 41 por completo. Nós poderíamos ter lido todo o capítulo 41, e eu não o fiz. Por quê? Porque essa é uma narrativa grande, cumprida, porque o sonho de Faraó é repetido de novo, de novo, de novo. Então, eu basicamente cortei um pedaço aí para que a gente lesse a partir do 14, porque é a primeira vez, a segunda vez que o Faraó já vai falar qual foi o sonho dele. Mas a partir do versículo 14, o texto nos diz assim: o Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depressa do calabouço. E a primeira chave que nós precisamos entender aqui é que nós sempre devemos fazer o nosso melhor. Independente de onde nós estivermos, nós devemos fazer o nosso melhor, pois nós não trabalhamos para homens, mas para Deus. Não importa onde você esteja, você precisa se esforçar, fazer o seu melhor. É a primeira coisa que nós aprendemos com a vida de José. E como nós aprendemos isso com a vida de José? E para isso eu preciso explicar para você um pouquinho da vida de José, porque nós já pegamos de Gênesis 41, mas a história de José começa capítulos anteriores. Se você conhece a história de José, você folheia a sua Bíblia aí um pouquinho para trás, e eu creio que é uma história muito conhecida da igreja. Você se lembra que José, ele é um dos filhos de Jacó. Jacó tem os seus filhos, e José, até então, é o seu filho caçula, o filho amado. E Jacó, então, faz uma túnica com muitas cores, muito colorida para José, entrega para José, de forma que ele não escondia a sua preferência por José. José era o seu filho preferido e ele não fazia questão de esconder isso. E todos sabiam que ele era o filho preferido. E se você é de uma família que tem muitos filhos, ou conhece famílias que têm muitos filhos, uma vez que o pai e a mãe têm um filho preferido, vai dar problema com os outros. E não foi diferente com José. Porque, além de ser o filho preferido, além de ganhar coisas a mais do seu pai, José também era um sonhador. E um dos seus sonhos, ele conta para os seus irmãos, aliás, 2 deles. Ele conta que ele sonhou que as estrelas, que 12 estrelas, que a lua e que o sol, se prostravam diante da estrela que era ele. E aí, os irmãos dele já ficam injuriados com aquilo, ficam revoltados com aquilo. Depois eles sonham que tem lá, eles estavam os 12 lá trabalhando no campo, e eles têm os feixes, e os seus feixes de trigo amarrado, e tem o feixe de José, e todos os outros se dobram diante do feixe de José. Então todo mundo entende esse sonho, você não precisa ter dom de interpretação de sonho para entender esse sonho, e os irmãos todos entendem esse sonho. Então você quer dizer que você vai mandar na gente, e aí a gente precisa entender o contexto. O contexto daquela época o filho primogênito, o filho mais velho, é o filho que herda 50% do que o pai tem. Metade dos bens do pai vai para o filho mais velho. E não importa quantos sejam os outros filhos. Tem lá 12, 15, 20, os outros vão dividir os outros 50% entre eles. Mas o mais velho
é o mais importante. O filho mais velho é aquele que vai herdar o lugar de patriarca do seu pai. É ele que vai governar a sua família depois da morte do seu pai. É por isso que ele recebe a maior parte. Ele é o líder. É ele que as pessoas, que os irmãos vão ter que ir e obedecer. Então é natural que o irmão mais velho tenha essa proeminência entre os outros. Mas José, ele não é o mais velho. José é um caçula até então, porque o mais novo ainda não tinha nascido. Então todos ficam revoltados com ele. Então um dia o pai manda: ô filhão, vai lá ver como estão os seus irmãos do campo, cuidando daquelas ovelhas. José vai todo bonitão, com a sua túnica toda colorida, ver os seus irmãos, como os irmãos estavam. E José era o dedo duro dos irmãos, porque quando os irmãos faziam alguma coisa errada, ele contava para o pai: papai, não queria te falar isso não, mas ó, fizeram isso. É por isso que o pai manda ele lá. Mas de longe os seus irmãos o avistam. Lá vem o sonhador. Vamos matar ele. E vamos ver no que vão dar esses sonhos que ele tem. Com os irmãos desses, gente, a gente não precisa de inimigo. Uns caras tranquilos. Vamos matar ele. Tá certo bater um no outro, brigar. A gente cresce brigando com o irmão. Mas ninguém mata o irmão assim, né? Aí eles vão matar ele. E Judá, um cara tranquilo, um cara da paz, né? Um cara que nós olhamos para a Bíblia e Judá, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós temos uma estima por Judá. Mas não é bem assim. Judá precisa de uma transformação na vida dele. Mas o Judá não convertido, não transformado, tem uma grande ideia: o que a gente vai ganhar com a morte do nosso irmão? Vamos vender ele. A gente ganha um dinheirinho e despacha o menino para outro lugar. A gente pega essa túnica bonitona que ele tem, que ele se orgulha, a gente joga um sangue nela, aproveita e faz um churrasco, a gente mata uma ovelhinha, come ela, faz um churrasquinho, derrama sangue nela, entrega para o pai, e fala assim: não é a túnica do seu filho? É uma ideia maravilhosa. E os outros fazem o quê? Cara, que ideia genial. Bora vender esse menino. Quando ele chega, eles agarram ele, jogam ele no poço. Aí, ele gritando de desespero, eles continuam ali comendo e bebendo do lado do irmão, como se nada tivesse acontecido. Então passa uma caravana de ismaelitas, eles pegam e vendem José por 20 moedas ou por 20 peças de prata, o preço de um escravo. E ele vai embora. E é assim que José vai parar no Egito. Chegando no Egito, ele é vendido para um homem importante do Egito, Potifar. Potifar entende, depois de analisar o trabalho dele, que Deus estava com ele. E porque Deus estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. E a casa de Potifar prosperava. E então, Potifar entende o seguinte: a mão de Deus está sobre esse menino, vou colocar ele encarregado da minha casa. E tudo estava na mão de José, apesar de ser um menino novo, de provavelmente 20 anos ou menos nessa época. Até que um dia, a mulher de Potifar, depois de muito tentar, encontra uma oportunidade de assediar José. Então ela o agarra e fala: vamos para a cama comigo. E ele fala: como eu poderia fazer tal pecado, tal crime contra o Senhor? É contra Deus que eu estaria pecando. E ele consegue escapar dela. Mas de novo, por causa de uma túnica. Pensa num cara que fica encrencado por causa de túnica. É o tal do José. Ele escapa dela, mas a túnica fica na mão. E ela então grita, chama os guardas e etc. E fala: esse hebreu tentou me abusar. Chegou o marido, ouve a história da mulher, joga José na prisão. É assim que ele vai parar na prisão. Enquanto prisioneiro, o carcereiro, o encarregado da prisão, ele vê que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia prosperava. Então ele coloca todos os prisioneiros, toda a prisão debaixo da supervisão de José. José de novo está sob a liderança e está no controle de tudo. Certo dia, o copeiro e o padeiro do rei, do faraó, são presos por fazer alguma coisa com o faraó. Eles têm um sonho, os dois têm um sonho. E José
pede para eles contarem o sonho, ele conta o sonho, eles contam o sonho, José interpreta e fala: você volta a servir o vinho e você vai ser morto daqui 3 dias. Tudo que José disse aconteceu, mas ele faz um pedido: quando você vai morrer, quando você voltar lá para o rei, você lembra de mim, né? Porque eu estou aqui preso, eu nunca fiz nada para merecer isso, eu fui injustiçado, mas lembra de mim. O copeiro volta, o que ele faz? Ele esquece completamente José. Aí, se você voltar para o capítulo 41, no versículo 1, ao final de 2 anos, ou seja, depois que ele interpretou os sonhos, 2 anos depois, é que então, não porque o cara lembrou de José, mas apareceu uma nova oportunidade para interpretar um sonho. E o cara percebeu: opa, cometi um erro. E aí ele tenta arrumar um jeito ali, não de mostrar que ele esqueceu dele, mas que, tem um cara aí que eu conheço, que pode interpretar esse sonho. Então, esse versículo 14 aqui, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. José estava como imigrante, preso na maior nação, na nação mais poderosa do seu tempo. José era um imigrante, preso, desprezado, esquecido, numa nação que ninguém o considerava nada. É essa a circunstância de José, quando ele é apresentado ou chamado diante do faraó. Então, ele é trazido, a barba é feita, a roupa é trocada, porque agora ele vai se apresentar diante do homem mais poderoso da terra. Se lembre que o Egito é a grande potência do tempo de José. Ela é a maior nação, a mais poderosa de toda a terra, a que governa. Talvez, se nós comparássemos hoje com os Estados Unidos, que é uma das potências mundiais que nós temos, ainda não serviria muito de base, porque nós não tínhamos outras tão fortes como o Egito. Ela era a nação. Então ele vai entrar na presença do homem mais poderoso da terra. É isso que vai acontecer com José. Agora, a primeira então coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos fazer o nosso melhor em todo o tempo, independente de onde nós estejamos, independente das injustiças que nós sofremos, independente de qualquer coisa que nós passemos. José, ele foi vendido como escravo, e como escravo, ele foi o melhor escravo que ele podia ser. Então, todas as pessoas, inclusive o seu dono, podia ver que a mão do Senhor estava com ele. José foi injustiçado e foi preso, foi jogado na cadeia. E na cadeia, ele foi o melhor preso que ele podia ser. Então, até o chefe da cadeia, o carcereiro, podia ver: o Senhor está com ele. Então, por todos os lugares, independente de onde ele estivesse, José fazia o seu melhor. Nós precisamos nos esforçar, independente de onde nós estejamos. Muitas pessoas, e nós temos muito em comum com José, nós vivemos, de novo, na maior nação da terra, mais poderosa da terra, como imigrante. Todo mundo aqui é imigrante. Todos nós imigrantes. E quantos de nós não nos submetemos e fizemos trabalhos que nós não gostaríamos de fazer, passamos por coisas que nós não gostaríamos, fomos injustiçados e fizemos coisas que talvez nós não faríamos no nosso país, ou nós nunca fizemos no Brasil, mas aqui nós fizemos. Qual foi a sua reação? Você foi o melhor empregado que você podia ser naquela circunstância? Apesar de não gostar, apesar de não estar habituado, apesar de não ser a sua profissão. E talvez você esteja vivendo nessa situação hoje. Você está num lugar que você nunca esteve antes, e nem é por opção, mas você está lá. Mas lá você faz o seu melhor. E porque você faz o seu melhor, as pessoas podem ver que o Senhor está com você. Então, a primeira lição que nós tiramos de tudo isso é que nós devemos fazer o nosso melhor. Mas nós devemos também aprender uma outra coisa: mesmo que todos se esqueçam de nós, mesmo que todos nos abandonem, mesmo que a injustiça nos alcance, o Senhor nunca se esquece de nós. O Senhor nunca nos abandona, mesmo
nos calabouços mais sombrios que nós estejamos, o Senhor não se esquece de nós. Ele está conosco, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele está em todo momento conosco. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com José. Todos podem se esquecer de nós, mas o Senhor não se esquece. Nós podemos passar por injustiças, por sofrimentos, por circunstâncias adversas, mas podemos contar com o Senhor em todas as circunstâncias que nós passamos e em qualquer lugar que nós estivermos. Agora, a segunda lição que nós aprendemos é a humildade. Porque se você voltar para o versículo 15 e 16 comigo, o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Se você tem uma Bíblia, se você gosta de rabiscar a Bíblia, você rabisca essa palavrinha, ninguém. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você pode. Você é o cara. Você consegue. Você consegue. Então, a segunda lição aqui, que nós precisamos aprender com José, sobre sucesso e como ter sucesso, é a humildade. Porque a resposta que José dá ao faraó é o seguinte, versículo 16, isso não depende de mim, mas de Deus. Mas de Deus. A primeira coisa aqui, ele entende que a capacidade não vem dele, o dom não está em mim, ele vem do alto, a graça vem de Deus. Eu só estou de pé hoje porque Deus me deu graça, me deu saúde, porque se Deus não me der saúde, nem na cama eu levanto de manhã. Eu sou o que eu sou pela graça. Se eu conseguir estudar, se eu conseguir me capacitar, é porque Deus abriu a porta, e não apenas abriu a porta, é porque Ele me deu inteligência, e não apenas me deu inteligência, é Ele que levanta o suporte, o sustento, para que eu possa estudar. É tudo graça na minha vida, não tem nada meu, o dom não é meu. Se eu posso fazer alguma coisa, é porque o Senhor me capacitou, o dom vem do alto. Eu não tenho nada em mim. José entende muito bem isso. É interessante porque a Bíblia nos adverte que o orgulho precede a queda. Mas a humildade sempre vai trazer a exaltação. Porque a humildade, ela vai sempre apontar a glória para Deus. E a glória é dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Não existe glória para nós. Então, José aqui, ele é tentado com duas coisas diante do grande e poderoso rei do Egito. Ele é tentado, em primeiro lugar, a trazer glória para si mesmo, porque essa palavrinha, e ninguém consegue interpretar, ele está falando assim, mas você consegue. Isso é satânico. Todo mundo olha, mas ninguém pode fazer, mas você pode. Você é especial, você tem o dom, você é o cara. Arreda-te de mim, Satanás, porque eu não tenho nada, eu sou pó e cinza, eu sou o que eu sou pela graça de Deus, a glória é dele, eu só sou um instrumento usado pela graça dele, na graça dele ele escolheu me usar. Mas a segunda tentação é esconder a sua fé. Se lembre, de novo, Faraó é o homem mais poderoso do Egito. E quantas vezes nós, confrontados com a nossa fé, nós não temos a tendência de nos esquivar, de nos esconder. Aquela pessoa que é o 007 de Deus, né? O agente secreto de Deus, só ele sabe que ele é crente, ninguém mais sabe que ele é crente. É igual aquele irmão que chegou um dia lá, na igreja, para visitar a igreja, e tinha aquele colega de trabalho que trabalhava com ele. Falei, rapaz, você é crente? Desde que nasci, e você nunca falou de Jesus para mim? Então, é o 007 de Deus, é o agente secreto de Deus, ele é crente na igreja, mas fora da igreja ninguém pode saber que ele é crente. Então existia diante de José, e era um perigo para José, por quê? Porque ele está de novo diante de um homem poderoso, que era considerado o filho de Deus, porque você sabe que o panteão egípcio, que era cheio de deuses, e um deles era o Nilo, o outro era as vacas que eram também adoradas, mas o faraó em especial, ele era uma divindade. Por quê? Porque ele era o filho de Ra.
o Deus maior do panteão egípcio. Agora, eles acreditavam que os faraós, eles eram os filhos de Ra. Eles eram os poderosos, os filhos de Deus. Ele era, então, o filho de Deus. Então, José está diante na presença do filho de Deus, de um semideus ou de um Deus. Qual que é a tentação agora de José? De se submeter à religião deles, de se submeter à autoridade, por temor ao faraó, e de esconder a sua fé. Mas note que com a sua resposta, ele desfaz as duas tentações. Primeiro ele fala, humildade, não está em mim, a capacidade não vem de mim. Mas ele fala de onde vem a capacidade? Vem de Deus. Vem de Deus. Ele fala, em outras palavras, o que ele está falando é, existe um Deus no céu, e não é você. Ele não tem medo de falar da sua fé. Ele não tem medo de falar do Deus que ele serve. E olha o que está em jogo para ele. Não está em jogo para ele, vamos então colocar você em alguma autoridade vamos colocar você, vamos promover você. Não, uma vez que ele interpretou os sonhos, o que sobra para ele agora? Volta lá para o seu lugar então, adorador do seu Deus. Você perdeu o seu lugar. Então, para José, o que estava em jogo era voltar para o calabouço, voltar para a prisão. Ele podia ser tentado a omitir a sua fé, falar, não, eu realmente sou o cara, porque ele vive numa sociedade que valoriza isso. Eu sou o cara, eu posso, eu consigo, que não é muita diferença nossa, né? Não pode muito ficar falando que você não consegue, que é tudo graça de Deus. Não, você tem que falar que você consegue, que você é bom. Nós vivemos nessa sociedade do ego. O centro é o homem. Você pode, você consegue. Pense e fique rico. É por isso que os coaches estão aí cheios de gente atrás deles. Qual que é a teologia coach? Existe uma teologia coach? É essa. Você é o cara. Você pode, você não precisa de ninguém. Você é a estrela da sua vida, da sua história. É exatamente essa estratégia que Satanás tentou empurrar para José. Ele continua. Satanás, ele não é criativo. Ele continua usando as mesmas estratégias. Mas José, ele não cai nisso. E ele fala, mesmo que eu não vá a lugar nenhum, mesmo que eu volte para o calabouço, eu continuo sendo fiel ao meu Deus. Eu continuo entendendo que eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. Ele não sucumbe à fé dos egípcios. Ele não sucumbe a ela. Então a chave para o sucesso é reconhecer que tudo é graça de Deus na nossa vida. Nada é seu poder, nada é porque você é bom. E a segunda coisa é confiar em Deus, não em você mesmo. É o Senhor quem vai à frente, é Ele quem abre a porta, é Ele que direciona os seus passos, é o Senhor. É graça de Deus. Agora a terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. A partir do versículo 25, então, José ele começa a dar a interpretação do sonho. Ele escuta o sonho, ele falou, não, isso aqui é isso que significa. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Então, 7 aí, significa só isso, faraó, são 7 anos. 7 anos de fartura, 7 anos de fome extrema. Versículo 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresta em realizá-la. Então aqui, entenda uma coisa. José, ele pega coisas naturais, ele pega elementos
que são para ele coisas comuns e naturais, que é uma coisa mais comum do que o rio Nilo, do que vaca e do que espigas na cultura dele. E é interessante aqui, e nós precisamos entender isso, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Essas vacas estão perto do Nilo. Por que do Nilo? O Nilo é aquilo que era adorado como um Deus. Por que o Nilo era adorado como um Deus? Porque se o Nilo, as margens do Nilo não se elevassem, não existia lavoura. Se o Nilo secasse, se as margens descessem, se não houvessem chuvas, se o Nilo, acontecesse alguma coisa com o rio Nilo, toda a vida no Egito estava em perigo. E era isso que ia acontecer. O Nilo está ligado a esses 7 anos de fome. O Nilo vai secar. Por que o Nilo vai secar? Não vai ter pastagem. Por que não vai ter pastagem? Não vai ter vaca. Se não vai ter vaca, não tem lavoura. Então é basicamente a mesma coisa quando nós vemos Deus falando, olha, vou mandar vocês para uma terra que manda leite e mel. E a gente fica se perguntando, nossa, por que leite e mel? Por que leite e mel? É simples assim. Por que leite e mel? Para que haja leite, tem que ter vaca. Para que haja vaca, tem que ter pasto. Para que haja pasto, tem que ter um lugar saudável, onde o pastagem cresça. Um lugar com chuva, um lugar com água, um lugar que seja bom para viver. Senão não tem vaca. Para que haja mel, tem que ter abelha. Para ter abelha, tem que ter vegetação, tem que ter flor, tem que ter uma fauna, tudo tem que estar bom. É só isso que isso quer dizer. Então vocês vão para uma terra que emana leite e mel, é uma terra rica, uma terra bem aguada, uma terra próspera, uma terra que cresce. Tudo que vocês plantam vai dar. É isso que Deus quer dizer quando Ele fala ó, leite e mel. É só isso. Aqui é a mesma coisa. Ele usa então elementos de coisas naturais comuns a eles, que é a vaca, que são espigas de milho, que é o Nilo, que para eles era considerado coisas sagradas, porque era isso que dava vida aos egípcios. Então, é interessante que José, ele vai pegar esses elementos, e ele é um homem sábio, mas ele vai interpretar não apenas essas coisas naturais, ele vai interpretar, ele vai pegar essas coisas naturais, esses elementos naturais, e interpretar de maneira espiritual, porque Deus ele não age apenas no extraordinário, como nós percebemos, ou como nós pensamos e esperamos. Existe em nós uma expectativa de que Deus vai agir. Como que a gente espera que Deus haja? Está doente, como que a gente ora? Deus, faz um milagre, para curar. E o que a gente espera que aconteça? Que a dor, que a febre, que a doença faça assim, ó, sumiu. Deus pode fazer isso? Pode. Ele é Deus. Mas Deus pode usar um médico para tratar aquilo e aquilo sumir e ser curado? É um milagre também? É a ação de Deus também? Deus pode usar o remédio que foi criado pela medicina, que foi dado por Deus, para que o homem pudesse ter sabedoria para criar o remédio, para curar a doença? Isso é um agir de Deus? Pode. Nós precisamos perder essa noção que nós temos de que só é milagre se o anjo abrir os céus, descer e falar, ô servo do Senhor. Não, Deus usa, se Ele quiser até a mula para falar. Mas Deus usa o Tylenol. Estava falando com os meninos aqui atrás, as crianças estão doentes, né? E tudo aqui nos Estados Unidos, você vai nos médicos, eles falam o quê? Dá Tylenol para esse menino aí. O menino está com 50 graus de febre, faz 20 dias. Não, isso aí é uma virose. Dá Tylenol para ele. Aí você dá Tylenol na oração, né? Senhor, cura através do Tylenol. Quer milagre maior do que esse? Curar com Tylenol? É graça de Deus. Mas vou ter exemplos para vocês muito fáceis de como Deus age na nossa vida. Hoje você levantou de manhã. Você dormiu numa cama quente? Dormiu? É graça de Deus. Porque tem muita gente ao redor do mundo que não tem uma cama quente para dormir. Tinha um teto sobre a sua cabeça? É graça de Deus, é milagre de Deus. Porque você é um imigrante nessa terra que não tem direito a nada. E Deus está cuidando de você. Deus te deu trabalho, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma cama. Aí a sua esposa abriu o guarda-roupa lá, o closet, para vir para o culto hoje. E tinha lá aqueles 30
par de sapato dela. E aquele monte de roupa. E ela olhou para sua cara e falou: o quê? Não tenho nada para vestir. Estou mentindo? Não. Aí você vê os maridos olhando para as mulheres nessas horas. Isso tudo é graça de Deus. É Deus agindo abundantemente na nossa vida, abençoando a nossa vida de maneira grandiosa. Então Deus age no extraordinário, mas Deus age no ordinário. Nós precisamos aprender com José a entender que o ordinário de Deus tem implicações espirituais, tem implicações eternas. É isso que José, ele está vendo aqui. Ele está olhando além das circunstâncias terrenas, enxergando o agir espiritual de Deus na vida daquela nação. Nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Então, a chave para o nosso sucesso é buscar a sabedoria do Senhor. E como que eu busco sabedoria do Senhor? Nessa palavra aqui. Deus falava com José e falou aqui com o faraó através de sonhos. Nós não precisamos de sonhos, nós temos a palavra do Senhor. Deus fala conosco através da sua palavra, através da palavra dele. Nós precisamos nos debruçar na palavra dele, para que possamos entender então as realidades espirituais que estão contidas nesse mundo material que nós vivemos, para podermos então ter sabedoria de Deus. Agora, nós precisamos entender que tudo isso no mundo material é dirigido pela mão invisível de Deus. É tudo graça de Deus. Todos os acontecimentos, Deus é soberano. Uma outra coisa que nós precisamos aprender nesse texto aqui de José, se você ainda não percebeu, eu vou te falar, é muito claro isso. Deus é soberano. José está passando por momentos difíceis, por momentos de traição, por momentos de injustiça, por momentos em que as coisas não estão bem, mas Deus não perdeu o controle em nenhum momento da história de José. Deus estava com a mão cuidando de José, nos momentos que ele foi traído, injustiçado, preso, e que ele estava em lugares terríveis. Deus estava com ele. Deus, ele não perdeu a mão. Deus, ele não deixou de estar com você nos momentos difíceis da sua vida. Ele continua assentado no trono. Ele é o Senhor. Agora, a quarta coisa que está ligado com tudo isso é o preparo. Deus, ele vai usar todos os tipos de circunstâncias da nossa vida para nos preparar, para nos moldar, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. É essa a promessa de Romanos no capítulo 8. Deus usa todas as circunstâncias para nos moldar à imagem de Jesus. Uma vez eu entrei numa casa de uma família que eu conheço, muito rica, e tem um quadro na casa deles, e está escrito assim nesse quadro, eu nunca mais esqueci, li aquilo uma vez, nunca mais esqueci: sorte é quando o preparo encontra com a oportunidade. Sorte é quando o preparo encontra com a oportunidade. Note que José, a partir então do versículo 33, ele não apenas fala o que significa aquilo. Ó faraó, são 7 anos de fome, são 7 anos de fartura, são 7 anos de fome. A interpretação é essa. Ele podia ter parado aqui, não podia? Mas Deus havia preparado José para esse momento. Deus havia usado todas as dificuldades, todos os outros momentos e circunstâncias que ele passou de injustiça e etc., para preparar José, para dar discernimento para José, para poder ensinar José. Então, a partir do versículo 33, ele fala agora, não apenas, acabou, versículo 32, acabou a interpretação, agora ele vai falar o que Faraó deve fazer. Agora, pensa num homem ousado. Porque o faraó podia pensar muito bem, tá bom, quem é você para falar alguma coisa para mim? Eu sou o faraó, quem você pensa que você é? Mas ele não cala a boca dele não. No versículo 33 ele diz, procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura.
Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Então aqui, ele está preparado não apenas para interpretar sonhos, que era o dom que Deus tinha dado para ele, mas para responder às dificuldades que aquilo apresentava, ou os desafios que aquilo trazia. E ele interpreta o sonho, agora ele vai falar o que eles têm que fazer com aquilo, como eles vão resolver, como é bom, quando as pessoas geralmente trazem problemas para a gente. Como líder da igreja, o que mais eu recebo é problema. E eu estou acostumado com isso, porque uma das minhas funções é essa, resolver problemas. O líder, ele foi chamado para uma função, resolver problemas. Se você não quer resolver problemas, não seja líder. Porque agora, por exemplo, José, que vai ser colocado no cargo de liderança, ele foi colocado no cargo de liderança por quê? Para resolver problemas. Então, nós fomos chamados para resolver problemas. Mas como é bom, quando a pessoa chega, Rodrigo, aconteceu isso aqui, esse é o problema. Mas, se a gente fizer isso aqui, então a gente vai resolver esse problema aqui. Porque geralmente o que acontece? A pessoa chega com o problema. Agora, a solução, se vira você e resolve. Você que é o pastor da igreja. É mais ou menos assim. Mas José não é assim. José, ele enxerga e entende uma coisa. José não conhecia o sonho, José não sabia de nada. José, ele escuta o sonho, ele interpreta o sonho, ele entende o agir de Deus nas circunstâncias que está acontecendo, o que Deus vai fazer. Ele tem a visão espiritual aguçada, mas ele também tem a sabedoria que vem de Deus para responder às circunstâncias difíceis. E aí ele vai falar o quê? Você vai fazer isso aqui, isso e isso. Você vai estocar. Por que estocar? Você vai se preparar para o tempo de escassez. Porque uma das coisas que nós mais fazemos com a abundância é o desperdício. Uma das coisas que mais nós fazemos quando existe muita abundância é desperdiçarmos. Épocas que você ganha dinheiro demais, você vai ganhando dinheiro, e em vez de você fazer, não, eu vou separar, eu vou guardar, eu vou salvar, o que você faz? Desperdiça. É por isso que José, ele dá aqui o que eles devem fazer? Eles devem recolher 1/5 da lavoura. Por quê? Porque esse 1/5 da lavoura, ele não vai ser comido, ele vai ser desperdiçado. Se ele não for guardado, ele vai ser desperdiçado. Assim também é na nossa vida. Tudo aquilo que não é necessário, que vem em abundância, ele é para abençoar, ou para ser salvo para o momento oportuno. Por quê? Porque se você não salvar, ele vai ser desperdiçado. Você vai gastar, no caso de dinheiro, você vai gastar com coisas que você não precisa, para comprar coisas que você não vai usar, ou seja, no final você vai estar desperdiçando. Todo tempo de abundância, ele é um tempo marcado pelo desperdício. Nós precisamos aprender a viver na abundância, se preparando para os tempos de escassez. É isso que a palavra está nos ensinando. Então ele foi preparado, ele estava preparado a dar uma resposta. E como que ele foi preparado? Ele foi moldado por Deus em tudo que ele passou. Deus foi moldando a vida de José ao ponto de que agora ele estava na posição que ele estava e ele era capaz de apresentar uma resposta sábia. Ele era capaz de interpretar a ação de Deus. Ele era capaz de ser o homem criterioso e prudente que a nação precisava naquele momento. Então, qual é a chave para o sucesso para nós? Nós precisamos viver em fidelidade hoje, entendendo e discernindo, nos preparando, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que o ano de 2025 seja um ano de imensa fartura, e glória a Deus por isso. Mas pode ser que nós estejamos vivendo o 7º ano de fartura. E o ano de 2025 seja o primeiro ano da grande fome. Nós não sabemos. E como nós estamos? Nós estamos preparados? Nós podemos dar uma resposta? Nós estamos enxergando o mover de Deus no meio de tudo isso? Eu não estou pregando desgraça, não. Vai para lá, Rodrigo, vira essa boca para lá. Né? Os crentes da mandinga. Não, mas nós precisamos entender a direção que Deus está levando. Olha para as circunstâncias. Nós precisamos aprender a enxergar espiritualmente as coisas materiais que têm nos cercado. E como nós fazemos isso de novo? Através da palavra de Deus. Então nós precisamos planejar as nossas vidas.
segundo a direção de Deus e a orientação do Senhor. A quinta coisa que nós aprendemos, ou a quinta chave, é o tempo. É o tempo. Tudo leva um tempo, meu irmão, minha irmã. Nada acontece de dia para a noite. Se você não aprendeu isso ainda na sua vida, escuta o pastor. Tudo demanda tempo. Onde você vê isso nesse texto? Versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. José tinha 30 anos de idade. O que tem a ver, Rodrigo? Tá bom, ele era um homem novo? Era um homem novo. Mas se você voltar um pouquinho as suas páginas em Gênesis, você vai ver que a última menção da idade de José, ele tinha 17 anos, quando ele é vendido pelos seus irmãos. Ou seja, são 13 anos de sofrimento. São 13 anos sendo preparado por Deus. São 13 anos de injustiça, de escravidão, de cadeia. Porque Deus estava preparando. E o preparo demanda tempo. É engraçado que faz 13 anos que eu estou nesse país. E quando eu cheguei nesse país e passei por todo o processo que todo imigrante passa, né? Trabalhei em tudo que você conseguia imaginar, cheguei a trabalhar 100 horas na semana. Eu lembro de voltar do trabalho, de sair de casa 4 horas da manhã, voltar para casa 9, 10 horas da noite. E aí, alugava um quartinho, acho que já contei essa história para vocês, numa casa, e eu morava no quartinho no Eric da casa, lá no sótão, né? E eu não conseguia subir, andando as escadas, de tanta dor no corpo, tanta febre, por ter carregado entulho de lixo o dia inteiro. O dia inteiro. E tomar remédio de febre todo dia para poder dormir, porque senão não dormia de febre. Mas aí depois desse tempo, hoje eu passo, ainda faço isso, quando eu passo numa construção e eu vejo homens trabalhando, debaixo de neve, na chuva, no frio, o meu coração quebra por causa deles, porque eu sei o que é estar lá. Deus precisava me mostrar e me fazer passar por coisas que eu nunca havia passado antes, para que eu pudesse aprender a me colocar no lugar, a me compadecer. Para que eu pudesse pastorear imigrantes, eu tinha que viver a vida do imigrante. Deus precisa nos quebrar. Todo o preparo de Deus demanda tempo. E Ele vai quebrar. Ele vai nos quebrar. E você sabe, porque todos vocês são imigrantes, vocês já passaram por coisas, aqueles que estão aqui há mais tempo, aqueles que acabaram de chegar, estão passando por aquele processo ainda de desconstrução, que todos nós precisamos passar. Eu me formei muito cedo, eu com 23 anos eu era engenheiro. Aí da engenharia eu vou fazer mestrado, fiz um outro mestrado, fiz um MBA. Com 25 anos, eu achava que eu era o cara. Aí eu vim para cá, para carregar lixo. Aí eu olhava aqui, eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu sou um engenheiro. Aí Deus, uma vez Ele me respondeu, você não queria me servir? Me serve. Aí eu entendi que Deus precisava trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim. Deus precisa trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Deus está mais preocupado com a sua vida, em te transformar, do que em te usar, porque Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Mas se Ele vai te usar para alguma coisa, Ele vai te quebrar. Ele vai te preparar, e isso vai demandar tempo, e você vai passar por circunstâncias adversas, contrárias, circunstâncias que você vai se questionar, se Deus está com você nisso. Mas Deus, eu tinha certeza de que o Senhor estava comigo. Aliás, esse é o negócio do todo imigrante, eu já cansei de ter essa conversa com os imigrantes, né? Chega aqui, passa aquele perrengue que todo imigrante passa. E está desesperado, está entre vou e volto, fico ou não fico, passa aquela dificuldade, eu vou embora para o Brasil. Porque eu estou passando por isso.
E aí a pergunta que geralmente chega para mim, mas Rodrigo, a gente orou tanto, a gente buscou tanto, a gente sabia que essa era a vontade de Deus, a gente tem certeza que Deus que estava nos direcionando para isso. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que só porque é a vontade de Deus, que tudo vai dar certo. Aliás, na nossa perspectiva, está dando tudo certo, na perspectiva de Deus. Deus trabalhando em você, Deus está te moldando a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para a sua vida não é te deixar rico, famoso e feliz. Desculpa te falar isso. Mas Rodrigo, você está falando do sucesso. Agora você está destruindo tudo de novo. Mas eu vou chegar no sucesso que Deus tem para a sua vida. Então Deus, Ele vai usar o tempo. O tempo é uma ferramenta de Deus. E José, como todo imigrante, é interessante que nós conseguimos nos relacionar com isso. Porque José era um imigrante como nós. Ele saiu da casa dos seus pais, ele foi vendido como escravo, agora ele está lá. Aprisionado, abandonado e esquecido na maior nação do mundo. Na nação mais poderosa da terra. Sou familiar para você? Porque para muitos de nós essa é a nossa história. Mas Deus é gracioso. E Ele transforma a nossa história. E tudo o que Deus fez na vida de José, Deus, de novo, era soberano, controlando, guiando todas as circunstâncias, para que José fosse feito e preparado para a hora que Deus tinha preparado para ele. Então a chave do sucesso, a quinta chave do sucesso, é esperar em Deus. Deus tem o tempo dele, Deus não obedece às suas agendas e não obedece aos seus planos. Você veio para os Estados Unidos, você tinha tudo plano certinho, não tinha? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aconteceu alguma coisa que você planejou? Deus não obedece os seus planos. Deus não obedece a sua agenda. Deus tem a agenda dele para a sua vida. E confia nele, porque a agenda dele é melhor para você. Pode não ser a mais legal. José podia ser levado para o Egito. Cara, ganhei uma faculdade legal, uma bolsa na faculdade legal no Egito, vou lá estudar. Podia ter feito isso com ele? Precisava ser de escravo? Precisava? Não. Mas Deus sabia como que José precisava ser tratado para ele chegar aonde ele chegou e não se exaltar e ser uma ferramenta de Deus. Agora a segunda coisa é reconhecer o valor do processo. Deus tem um processo e ele é valioso na sua vida. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê o tanto que Deus nos transformou para melhor, para melhor. Agora, a sexta coisa, a sexta chave do sucesso é que o sucesso tem um objetivo na nossa vida. O sucesso é para a glória de Deus e não para a nossa. Todo sucesso que Deus nos der ou não nos der, tudo é para a glória dele. Note que Deus não exaltou José para mostrar o seguinte: nossa, a gente vai para casa com esse pensamento. Eu não estou te falando isso. Depois de todo o sofrimento que eu tive como imigrante, depois de toda a injustiça, depois da escravidão, depois da prisão, não, o meu momento vai chegar, o dia que eu vou ser exaltado, o dia que eu vou ter muito dinheiro, o dia que vai tudo acontecer conforme eu desejei e sonhei. É isso que esse texto está ensinando? Não. Deus não está preocupado em recompensar José pelo sofrimento que ele recebeu. Deus não está exaltando José para dar para ele conforto, dinheiro, posição, autoridade. Não é esse o propósito de Deus. Deus não está dando sucesso a José para José ser famoso. José alcançou o sucesso por causa de uma coisa, e uma coisa somente, para a glória de Deus. Para que Deus pudesse ser glorificado através da vida dele, e que através da vida dele, muitos fossem salvos. Esse é o objetivo. Sucesso é cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. É ser usado por Deus. Sucesso é ser instrumento das mãos de Deus para a salvação de muitos. É para isso que ele foi chamado. O texto não está nos ensinando que depois de um tempo de sofrimento, vem glória, vem riqueza e vem fama. Porque se esse texto estivesse ensinando isso, Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo sofreu. Qual que é o final dele? O martírio. Ele perdeu a cabeça.
Mas sabe que para ele isso não importava? E sabe por que para ele isso não importava? Porque nós esperamos coisas eternas e não terrenas. José pôde ser exaltado porque José amava o Senhor e não as coisas desse mundo. É por isso que ele precisava ser quebrado antes de chegar à posição que ele chegou. Porque se ele chegasse à posição que ele chegou, como ele era antes, ele não teria servido o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele ia ser um menino orgulhoso, arrogante, que não ia salvar ninguém. É por isso que Deus precisa trabalhar na vida dele e na sua vida e na minha vida, para conseguir cumprir os objetivos que ele tem nas nossas vidas. Mas esse texto não está falando de José. Esse texto está falando do verdadeiro José, Jesus. Porque é Jesus o verdadeiro José. É Jesus que é o amado do Pai. Que ele sai do Pai, da presença do Pai, e ele vem, ele encarna. É o que nós comemoramos na última semana. Ele se torna um bebê. Mas é Jesus que é entregue pelos seus irmãos para a morte. É vendido, não por 20, mas por 30 peças de prata, por Judas Iscariotes. E ele é humilhado, ele é entregado para ser injustiçado, acusado falsamente, como José foi acusado, condenado falsamente, como José foi condenado. Mas diferente de José, ele não sai dali. Dali ele vai para o madeiro, e do madeiro, a morte. Da morte para o túmulo. Mas Deus o exaltou ao terceiro dia, a posição de maior autoridade no universo, de forma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é o verdadeiro José, o nosso Salvador. E assim como no versículo 57, porque é assim que acaba esse capítulo, e diz assim: e de toda a terra vinham gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Toda a terra, gente de toda parte, vinha até José, para que eles não morressem, para que houvesse salvação. Gente de toda tribo, língua e nação, vem até Jesus, porque Ele é aquele que pode matar a nossa fome, Ele é o pão dos céus. Ele é o nosso Salvador, é Ele que foi exaltado. E por que Ele foi exaltado? Ele foi exaltado para a glória de Deus e para a salvação de muitos. Essa história não é a história de um homem que foi exaltado ao poder. Essa história é a história que aponta para um homem, o verdadeiro José, que foi exaltado à destra do Pai, aonde agora está assentado, vivo, soberano, reinando, e de onde virá julgar vivos e mortos. Essa é a história do nosso Senhor. Então, da mesma forma que Deus levantou José, Deus quer levantar você esse ano. Deus quer usar você. Deus está preparando você com um propósito. E se Ele vai te dar sucesso, se Ele vai te dar qualquer coisa, se Ele vai te fazer próspero, é com um propósito, que você seja agente de salvação e transformação na vida de muitos. Esse é o objetivo de Deus na sua e na minha vida nesse ano. Então, eu quero que você não confunda nada do que eu disse, porque existe a chave para o sucesso, tudo isso que eu falei antes, mas existe a chave para o fracasso. E qual é a chave para o fracasso? É pegar tudo o que eu falei antes aqui, e você buscar o sucesso, e entender aqui na sua cabeça, que o que eu falei, são coisas que você vai implementar, para você ter sucesso, para você ser famoso, para você ser rico, para você conseguir o American Dream. E nada do que eu disse com essa intenção, porque essa é a chave do fracasso. Qual é a chave do fracasso? É você buscar a Deus, para que Ele te dê sucesso. Você continuar vindo aqui, não, então eu tenho que vir, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer isso, essa é a chave do sucesso. Se você pegar isso aqui, e fizer isso, você não está buscando a Deus, você está buscando o sucesso, a riqueza, a fama. O Deus da sua vida é o sucesso, a riqueza, a fama, a prosperidade, o American Dream. E você está apenas usando Deus para conseguir aquilo que você ama. Deus, nesse caso, é só um objeto para você. Essa é a chave para o fracasso na sua vida. Porque o sucesso, uma vida de sucesso verdadeiro,
o verdadeiro sucesso do próximo ano é conhecer o Senhor, é estar com o Senhor, é poder contar com o Senhor em toda e qualquer circunstância, e saber que Ele está conosco, e que todas as circunstâncias, e que tudo na nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele é o soberano, e Ele cuida de você, independente se as coisas são boas e se são ruins. Sucesso é poder ser filho de Deus, é conhecer o Senhor e andar com Ele. Isso é sucesso para 2025. E eu espero que você seja cheio desse sucesso, e que você seja um instrumento de Deus, para a salvação de muitos, e para a glória do nome dEle. Eu espero que assim seja o seu 2025. Feliz ano novo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela sua palavra, que nos confronta, que nos instrui, que nos mostra o caminho, que nos revela a sua vontade. E nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar a viver de maneira sábia, de maneira que agrada ao Senhor, buscando o sucesso, o verdadeiro sucesso, quer sermos mais parecidos com Jesus, quer conhecermos o Senhor, quer desfrutarmos da sua presença, quer saber que independente das circunstâncias em que nós vivamos, o Senhor está no controle de tudo e tem o melhor para nós, e de que o Senhor está nos moldando e nos preparando e nos transformando à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Pai, nos ajuda, no ano que chega, nesse novo ano, a sermos instrumentos preciosos nas suas mãos, para a glória do Teu nome, para a salvação de muitos. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.